Boa tarde, estamos ao vivo no Facebook do Amazonas Atual e temos aqui como convidado para esse bate-papo desta tarde o ex-deputado federal Francisco Praciano. Kleber Oliveira participa conosco aqui dessa entrevista. Obrigado, Praciano, por aceitar esse convite de estar aqui conosco, para esse bate-papo, porque tem muita coisa aí para conversar com o Praciano, né, Praciano? Tem muita coisa. Eu queria começar essa entrevista falando um pouco sobre a situação da saúde, né, que o senhor passou por uma dificuldade aí na saúde muito... Dei uma morridinha, né? Como é que foi? O que aconteceu mesmo, Praciano? A primeira coisa que eu gostaria de orientação dos companheiros, para que câmera eu olho? Para essa daqui, fica melhor essas aqui, essas duas. Valmir, eu gostaria de dar uma boa tarde aos internautas que te acompanham, que nos acompanham nesse momento. E eu sou sempre grato a muita gente que ajuda a sociedade, as pessoas que ajudam a sociedade. Uma das gratidões que eu tenho é por você. Eu sempre disse isso a você, é de coração, né? Porque eu estou aqui ocupando esses seus espaços, que eu iria mentir. Já cheguei numa idade que eu não preciso mais mentir. Às vezes a gente tem umas mentirinhas da vida, né? Eu, com 65 anos, eu quero ser o mais verdadeiro possível no resto da minha vida. E você é um dos caras que eu mais respeito na imprensa local, porque você é um cidadão, você é um cabra sério, como a gente fala. Eu já vivi e convivi com você e garanto que isso é do coração. E meu amigo Kleber, parabéns por revê-lo. Obrigado. Essa luta, jornalista de coração, um cabra gente boa. Estou aqui à disposição. Então, eu perguntei sobre sua saúde. O que aconteceu que lhe deixou ali alguns dias em coma e depois um longo processo de recuperação? Almir, eu estou me sentindo em casa. Eu não sei exatamente quanto tempo nós temos, mas deixa eu começar pelo começo. Perdi a eleição para Senado. Agradeço o povo pelos 560 mil votos, mais de 500 mil de votos, mas perdi. E quando eu perco a eleição, eu digo, o que eu vou fazer? A primeira contabilidade que eu fiz na minha vida é que eu não tenho poupança. Um pouquinho mais perto do microfone. Não tenho poupança. Isso. O que é que eu tenho? Eu dizia brincando, mas era em tom de brincadeira, mas era uma realidade. Eu tenho uma casa, um cachorro e um carro. E quando eu terminei o mandato, eu tinha exatamente isso. O que é que eu vou fazer? Vou procurar empregos aonde? Estou fora do mercado, sou um economista, era um especialista em logística industrial, um técnico em informática a vida toda, apesar de ser economista, gerente de fábrica, fui gerente da Philips durante 12 anos, nas maiores fábricas aqui do distrito, era um diretor e 5 gerentes, eu era do staff dessa companhia, mas não dava mais, depois de tanto ano de política, de voltar para o mercado. Sobrava procurar o PT. Eu nunca tive, em 8 anos de deputado federal, nenhum cargo público. Nem eu, nem minha mulher, nem meus filhos, nem meus amigos. Eu nunca procurei, mesmo sendo do PT, procurar ocupar cargos públicos do PT. Eu, na política, eu quis sempre ser parlamentar e só isso. Né? Então, não vou procurar também emprego do PT. Vendo a casa. E fui inteligente. Vendeu a casa em Manaus. Vendi a casa em Manaus, 400 mil reais. Né? Peguei parte dessa casa, metade, e coloquei na minha poupança. Na poupança não, na minha aposentadoria da Câmara Federal. E os outros 200 eu ajeitei uma casa que eu tinha na beira da Praia do Ceará, lá onde eu nasci. E fiquei com uma poupança para 1 ano e 3 meses, gastando mais ou menos 5 mil por mês. Só que veio a pneumonia, eu não estava esperando, e essa pneumonia consumiu, inclusive, essa poupança. E não aconteceu a aposentadoria por erros de orientação que me deram na Câmara Federal. Até hoje eu não estou aposentado. E consumi essa poupança. Quando veio a doença, e foi uma doença, pneumonia, aparentemente uma coisa simples e comum, mas uma pneumonia atípica,
que me derrubou 6 meses, 40 dias de UTI e mais 4, 5 meses dentro de um hospital. Não vi. E uma observação, talvez seja a primeira vez que eu estou dizendo isso na imprensa. Quando eu fiz a aliança com o Braga, fui acusado por muitos amigos nossos de ter sido comprado pelo Braga, de ter recebido dinheiro para fazer a aliança. E a gente explicava que não, a aliança era uma aliança eleitoral feita pelo partido e que eu aceitei, não deveria ter aceito, mas aceitei. E quero dizer que dessa aliança eu nunca tive, vou ser honesto aqui, nenhum fato que abonasse, que prejudicasse ou que eu pudesse dizer a ético em relação ao Braga. Não me ofereceu dinheiro, não teve nenhuma conversa ética comigo, fizemos uma campanha com uma relação boa, uma campanha política e nada disso, e não teve dinheiro, não teve coisa nenhuma. Como eu posso lembrar? Isso é uma coisa, um furo aqui para você. Adoeci. Deus também me deu o lado positivo. Assim que eu adoeci, meses depois, 2 meses depois, 1 mês depois, Manaus teve que fazer feijoada e pedir colaboração dos amigos para me salvar. Eu recebi, acho que uns 70 mil reais de colaboração e contribuição de Manaus, dos amigos, quem pôde, quem sabia, quem foi informado, aí coordenaram uma feijoada lá na Ponta Negra, pegaram o dinheirinho e mandaram para mim, além de contribuições de outras pessoas. Ou seja, eu tinha realmente um carro, uma casa e um cachorro, e as orações de Deus e os amigos, e o plano de saúde que eu tinha, me salvaram. E um fato, quase todos os políticos me ajudaram. Que gostasse de mim ou que não gostasse de mim, teve solidariedade comigo. Os inimigos, os adversários, mas principalmente os amigos políticos. Serafim colaborou, Luiz Castro colaborou, tenho até medo de não lembrar das pessoas, mas porque eu sou grato a eles. Alfredo Nascimento colaborou, Braga colaborou, Chico Preto colaborou, Zé Ricardo colaborou, Valdemir colaborou, Sinésio colaborou, João Pedro colaborou. Então isso aí deu mais de 70 mil reais, que ajudou muito na contratação de médicos intensivistas e fonoaudiologia e outras terapias da vida. Muito obrigado a todos que me ajudaram. Não tem contrapartida, não me exigiram absolutamente nada. A saúde está recuperada e eu estou, depois de ter morrido, com vontade e com motivação de dizer, eu escapei e estou de novo na luta. Como é que está hoje a sua saúde? Eu vejo que o seu pé ainda está ali... eu ainda cachimbo de um pé, porque pelo fato de ter ficado 40 dias na UTI e mais 5 meses no hospital, basicamente imobilizado, algumas coisas atrofiaram, mas não teve lesões. O pé esquerdo meu tem ainda pouca força para levantar para cima, né? Para baixo ele tem, tanto assim que eu dirijo bem, o pé da embreagem tem força, mas não levanta fácil. Isso me dá uma certa mancadinha, né? Mas fora disso, acabo de fazer um check-up de sangue, por exemplo, que é um bom indicador, 16 exames de sangue. Eu, segundo a médica, apesar de tudo que eu passei, meus indicadores é diminuindo. Não tenho problema de colesterol, não tem problema de triglicerídeos, não sei nem o que é isso, tem problema de pressão, saúde perfeita, basta um pouco de fisioterapia andando na campanha. Se eu fizer campanha, certamente o pé vai se recuperar. Enfim, escapei. A saúde está boa então para voltar à política. Mas deixa eu falar só uma coisa que eu gosto de falar. Pode falar. Saiu na imprensa, eu não vi, mas saiu na imprensa que eu estava bastante doente. E saiu na imprensa que as pessoas estavam colaborando comigo. Chegou uma pessoa que vendia picolé ali perto do PT, no terminal 1, da Constantino Nery, e era picolezeiro. E chegou no PT para a secretária e disse, olha, eu vim deixar aqui R$10 para mandar para o meu deputado. Foi a colaboração mais significativa para mim.
Muito obrigado. O senhor nem sabe o nome dele. Não sei. Deputado, então, o senhor está em Manaus, chegou essa semana, eu acho que ontem, né? Cheguei ontem. Está preparando o caminho para voltar para a política? Ontem mesmo eu fui matar a saudade da Kombi, terminal 1 da Constantino Neri. Mas é a sua, né? A do José Ricardo. A do Zé Ricardo. Eu fui com o Zé Ricardo. Fizemos uma dupla boa até hoje, vamos continuar fazendo. E depois disso eu fui, nesse intervalo entre terminal da Constantino e Cidade Nova, eu fui fazer uma visita, que eu sempre faço, eu gosto, fui 4 vezes vereador nessa cidade, à Câmara Municipal de Manaus. Agradeço toda a vida que eu chego a uma festa, as pessoas saindo das salas, nos corredores, fotografia, abraçando os amigos. Eu gostaria de terminar a minha vida como vereador. Acho que não vai dar tempo mais não. A gente chega lá, pode ser que seja até senador antes de vereador, né? E respondendo a tua pergunta, eu conversei, é um jogo aberto, eu não preciso mais mentir nem inventar coisas da minha vida. Se eu sair candidato, Valmir, é para dizer, eu sempre fui meio assim, dizer o que eu sinto, os bastidores, meus erros, minhas virtudes, meus acertos. Conversei imediatamente com o Marcelo Serafim, articulando política, porque eu gosto do Marcelo, principalmente porque é um cara que não é enrolado, não está em Lava Jato, não tem escândalo de corrupção. Falei com o Chico Preto, falei com o Plínio, hoje falei com a Rebeca, e estamos discutindo a possibilidade de sair com um grupo diferenciado dos tradicionais. Eu acho que isso que o PT tem que buscar. Alianças políticas são necessárias, principalmente porque a legislação exige isso, por conta da tal de legenda. Alianças ideologicamente, às vezes, sem nenhum sentido, mas pragmaticamente com o objetivo de eleger pessoas, alianças temporárias, mas sem lógica, sem a lógica da ideologia, sem a lógica da programática. E eu acho que, pelo menos, a lógica da ética, né, a lógica daqueles que estão angustiados com o Estado hoje sendo desmontado, é a lógica que vai nos unir. Ética e a recuperação de um governo e de um Estado mais social. Isso são as características que eu advogo que aconteça. Já há projetos no sentido de reunir um governador, Davi Almeida, por exemplo, tem uma proposta já desse grupo, e embaixo, possivelmente, Praciano e Rebeca. Estou abrindo um jogo aqui, não sei se essas pessoas vão gostar que eu abra, mas eu não estou nem aí, vou dizer o que eu estou conversando. Sim. E embaixo uma boa aliança para federal. Tá? Essa boa aliança para federal garante, por exemplo, o Zé Ricardo eleito. Eu acho que vai ser talvez um dos mais votados se tiver legenda, se tiver aliança. Rebeca e Praciano limpos, sem escândalo. Eu não conheço o Davi. E vou ser sincero, eu preferia que fosse o inverso. Eu preferia que a Rebeca na cabeça. E eu acho que dá informação. Eu sinto que o PT tem uma corrente que fala de candidatura própria para governo, mas também há correntes que advogam a aliança, e a nacional, inclusive, advoga essa história da aliança, que não vai priorizar o governo, né? Certo. E a Rebeca é bem aceita no grupo, né? E alianças com pessoas éticas, por exemplo, com o Serafim, com o Luiz Castro, né, com o PSOL. Pois é, o problema aqui no Amazonas é que nunca se conseguiu unir todo esse pessoal numa aliança, né? Eu só acho que dessa vez vai. Olha, eu acho que quem está angustiado, vamos esquecer um pouco a lógica da eleição, mas quem está angustiado hoje com esse desmonte do país, eu chamo desmonte porque eu sou um socialista, eu sou um comunista, né? E estou vendo o Estado ser desmontado. Eu prefiro o Estado social que o Lula e a Dilma e o PT começou a desenhar do país, do que esse Estado liberal
que hoje precariza o emprego, reforma da CLT é um radicalismo extremo do liberalismo, na minha opinião, acabando com o trabalhador, a reforma da aposentadoria, a lógica, a contabilidade, os registros mostram que não há necessidade nenhuma urgência de uma reforma da Previdência nos moldes que o Temer apresentou. É possível uma reforma, mas não com o radicalismo dessa proposta do Temer. É possível uma reforma, e necessária uma reforma da CLT? Certamente, mas não com esse radicalismo. E principalmente sem a participação da sociedade nesse processo. Então, precarização, perca de direitos humanos sendo desmontados, inclusive toda a lógica dos direitos humanos que nós montamos. Hoje o negro, está aí a escravidão voltando pela CLT, e a história do trabalho infantil foi um retrocesso violento. Abertura total do mercado, a redução dos investimentos públicos, diminuindo o Estado, com reflexo grande hoje nas universidades, na educação e na saúde, né? A venda do pré-sal, né? A eliminação da concorrência do Brasil em termos de investimento, quando acaba o conteúdo nacional dos contratos e dos investimentos. Ou seja, de repente, em menos de 2 anos, nós passamos a ser uma pura colônia. Uma colônia dos tempos modernos, né, com precarização de direitos. E quem está angustiado com isso e é ético, seja bem-vindo à nossa aliança. Agora, e está na hora. Eu falei isso com o Serafim. Serafim, estamos ficando velhos, Serafim. Vamos dar nossa colaboração. Vamos chamar o Mário Frota, com seus erros, seus pecados, mas é um cidadão ético. Vamos chamar a Bete Aziz, que eu soube que está mal, inclusive de saúde, mas foi só simbólico isso que eu quis dizer. São éticos. Vamos chamar a Vanessa, que é uma pessoa com seus erros, seus acertos, uma grande senadora. Vamos chamar o Praciano, vamos chamar o Zé Ricardo. Vamos chamar o Marcelo Ramos, que é um jovem que pode ser recuperado, teve seus erros, como eu tive também, meus erros, em aceitar alianças que o eleitor não gostou. Peço perdão por isso. Se o eleitor disse para mim: oi, Valmir, por que você saiu com aquela aliança? Não vou discutir. Você não gostou, não? Eu também não. Estamos em empate. Eu tenho hoje 65 anos, posso pedir perdão, mas eu também tenho virtudes. O senhor acha possível repetir esse tipo de aliança ou não cabe mais daqui para frente? Não cabe. Eu acho que a aliança que nós fizemos, e depois que o tempo mostrou, era melhor do que a aliança com o Melo e com o Omar. Está aí o desastre do Melo, está aí a insignificância do Omar. O Braga, um homem experiente, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador várias vezes, governador várias vezes, líder do governo do Lula e da Dilma, né? Líder, ministro do nosso governo. O PT nacional advogava essa aliança, o PT regional, o estadual, aceitou a aliança, me convidaram e eu aceitei. Era uma aliança ideologicamente com dificuldades, mas pragmaticamente nós estamos num presidencialismo, num governo de coalizão, onde o PMDB tinha a liderança do partido e ministro do partido, porque só eu era o purista suficiente para dizer: estou fora, e meter um pijama. Para cima de pijama não ajuda ninguém. Eu não quis meter um pijama e disse, e repito para o povo, é lamentável, mas fazer política com a legislação que nós temos hoje, não é possível se fazer política com coerência absoluta. Em um determinado momento, para crescer politicamente, a coerência vai embora, infelizmente. Tem um comentário aqui do Abraão Monteiro, ele diz: comunismo de novo, PT nunca mais. Esse discurso está aí nas redes sociais, né, de que o PT foi o grande culpado da situação. O inventor da corrupção. Inventor da corrupção e culpado principalmente do que você está criticando, do desmonte do país, essa coisa toda. Qual é a avaliação que você faz desse tipo de entendimento? Eu não critico o cidadão que pensa assim, eu só acho que ele está descuidado. Eu posso dar um exemplo prático. A semana passada, lá no Ceará, um cidadão disse: você tem candidato a presidente? Eu tenho o Lula. Eu disse: mas como Lula? Você está votando no Lula? Eu disse: e por que você não votaria? Perguntei para eles. Porque eu leio o jornal.
eu assisto televisão. Então, se o cidadão, sem estar com o senso crítico ativado, ficar ouvindo só a grande mídia, ele vai chegar à conclusão de que realmente o PT, baseado nas posições da Veja, da posição da Globo, da grande imprensa, o PT é um partido de safados. Comunista come criança. Está aí o Bolsonaro para dizer isso, né? Agora, vamos para o lado prático? Você já viu, eu posso ter nomes aqui? Pode. Você já viu o Atila Lins num movimento de rua para proteger os direitos das mulheres? Para tratar da questão dos direitos indígenas? Você já viu o Pau-Dernê em cima de uma Kombi tratando de reduzir a tarifa de ônibus? Você já viu uma luta contra a corrupção aqui no estado do Amazonas feito pelo Silas Câmara? Os que não prestam, e eu peço a esse cidadão que me ouça um pouquinho, reflita, não vamos entrar em conflito por causa disso, mas reflita. Eu peço para pensar nisso. As maiores lutas a favor da água de Manaus foi feita, sabe por quê? Por esse cidadão aqui. Da história do estado do Amazonas não tem nenhum. Para brigar pela Mosama, para não permitir o desastre que foi a história da venda da água para os franceses. A maior luta a favor do estudante na cidade de Manaus são os que não prestam, Praciano e Vanessa. São as maiores lutas. Continuado na luta do transporte, que foi Praciano, foi um dos mais fortes disso, e a Vanessa também foi. Esses são os que não prestam, conforme a imprensa. São os petistas, são os comunistas. Os comunistas não prestam. Será que quem não presta são aqueles que gostam do povo? Então, companheiro, hoje, que esse cidadão certamente, se ele parar e pensar, ou ele, pode ser que seja um empresário, né? Os empresários às vezes não gostam muito do PT. Não sei por quê, porque o PT foi um partido que ajudou o pobre e ajudou o rico. Eu conheço nego que reclama do PT, disse, mas eu te conheci pobre antes do PT. Com ajudou mais os ricos do que os pobres. Ajudou às vezes mais o rico que o pobre. Que é um erro, é uma crítica que eu faço ao PT, para ser sincero. Os bancos ganharam muito dinheiro. Os bancos ganharam muito dinheiro. Lula, né? A Zona Franca foi estendida até 2072 pelo PT. Agora, por que a gente se incomoda e acha que o PT não presta? Se matou a fome de muita gente, botou mais de 30 milhões de pessoas no mercado, colocou gente pobre em vagas que nós tínhamos na universidade privada. Inteligente o Lula disse, pô, até a gente montar universidades públicas vai demorar muito, tem muita gente precisando hoje e que não tem dinheiro. Então faz um levantamento aí, quantas vagas tem na universidade particular? Aí foi lá, no Newton Lins, sala de 20 pessoas que poderia caber 30 pessoas, estrutura para 30 pessoas, tem 30 vagas ali, tem 40 por lá. No Brasil, deu milhões de vagas. Botamos mais de 2 milhões de jovens pobres estudando em universidades particulares de rico. Por que o PT atrapalhou? Pagou FMI, abriu o mercado, aumentou a credibilidade. E eu não entendo. Resumindo, eu só vejo os petralhas, como eles chamam, os comunistas e os socialistas, como ele diz, nunca mais nem PT, na rua hoje, só vejo esses caras, PT, PCdoB, PSOL, os comunistas tratando de recuperar o Estado social, contra o desmonte dos direitos do trabalhador, contra a perda da aposentadoria. Por que nós merecemos tanta crítica? Temos nossos erros, mas temos acertos fundamentais nessa história de construção do Estado Social do país. O senhor acha que a ex-presidente Dilma foi o pivô desse desgaste do PT que acabou atingindo as pessoas no partido mais do que o partido? Eu não entendi a pergunta. Assim, ela sofreu o afastamento, né, o impeachment, e ela é considerada que não dialogava com os partidos da qual ela tinha a aliança política, né? De uma certa forma, o PT saiu desgastado do governo Dilma, de uma forma geral? Como é que o senhor avalia? Olha, não há nenhuma dúvida que a Dilma não tinha as mesmas virtudes do Lula com relação
a questão da relação dela com o político e com o Congresso. Ela era fraca em relação a isso. O Lula tinha um diálogo muito mais amplo, sabia trabalhar bem essa história de relação executivo-legislativo, o que a Dilma não sabia. Tanto assim que a espoleta para acabar com a Dilma não foram erros técnicos, as pedaladas. Hoje, o Ministério Público reconhece que não teve pedalada nenhuma, o Tribunal de Contas da União reconhece que não teve pedalada nenhuma. Nós sabemos que a Dilma foi colocada para fora pelo conjunto da obra, como eles chamam, né? E sem crimes. Isso, para mim, está muito claro. Entretanto, a espoleta foi quando a Dilma não quis negociar com o PT o apoio ao Cunha. O Cunha estava sendo expulso da Câmara, estava perdendo o mandato, precisava na comissão de ética do apoio da Dilma e do PT. Quando o PT disse não apoiamos essa imoralidade, eles caçaram a Dilma em nome da imoralidade. Na realidade, devia ter caçado em nome da moralidade da Dilma, que não quis fazer negócios com o Congresso. Não teve flexibilidade. Eu acho que deveria ter tido a flexibilidade, porque nós só conseguimos governar porque fomos infelizmente flexíveis. A Bolsa Família, muita gente não sabe, é uma lei. Para fazer Bolsa Família, precisamos do Congresso para votar. Os PAC da Dilma, que as obras e investimentos do governo da Dilma, eram leis que precisavam ser votadas. A Luz para Todos são leis que precisam ser votadas. O orçamento para sustentar o Estado Social é uma lei que precisava ser votada. Se não for flexível, não governa. O Lula pensa exatamente assim. Por isso, daí a flexibilidade do Lula. Faltou flexibilidade da Dilma e o resultado foi uma quadrilha imoral está dirigindo e assaltando e entregando esse país e tirando direitos da sociedade do trabalhador. O senhor falava aqui nos bastidores, antes da entrevista, sobre o consenso de Washington, que foi o pano de fundo do que o senhor chamou de golpe, né? Isso. O senhor podia explicar para a gente o que é isso? Eu vou começar por uma história do Suassuna. O Suassuna, não sei se vocês têm assistido o Suassuna na internet, depois de morto. O Suassuna disse que o avô dele dizia: quem foi que inventou essa história de cachorro gosta de osso? Bota um osso e um filé e apresenta para um cachorro, vê qual que ele escolhe. O povo precisa de informações. Falar de Bertold Brecht, falar de marxismo, falar de neoliberalismo, parece uma coisa que o povo não entende. Entende-se. Se der a informação correta, ele entende. Se esquecer o Lula, o Bolsonaro, o Cunha, e começar a fazer um esforço de entender o que está acontecendo por trás disso tudo, eu vou lembrar do consenso de Washington. Porque esse golpe da Dilma foi um ataque liberal, ou seja, um ataque do capitalista, um ataque dos ricos do mundo, do grande empresariado, das grandes corporações. E o que foi o consenso de Washington? Uma reunião do pensamento liberal, assim como nós temos hoje Davos, na França, né? O pensamento liberal reuniu os principais economistas da área e criaram uma castilha para o FMI e o Banco Mundial. Diz, FMI e Banco Mundial só devem investir em países que abram o mercado, que diminuam o tamanho do Estado, passe tudo para o mercado, atividade de saúde, atividade de educação, é problema dos empresários, não é problema do governo. Privatize as nossas riquezas e precarize e reduza a mão de obra. É um pacote para aumentar, para diminuir, para aumentar as desigualdades, para aumentar o lucro do patrão, para aumentar o lucro do empresário. Como fazer isso? Pega a Globo, pega alguns meninos do Ministério Público, pega a Justiça e faz o chamado golpe soft, o golpe leve, o golpe sem tanque, o golpe sem armas. Derrubaram a Dilma e no dia seguinte, por exemplo, no dia que a Chapecoense caiu,
o Temer, à noite, sancionou a lei que tirava os conteúdos nacionais das licitações. Ou seja, não é mais obrigatório em contratos internacionais colocar empresas e produtos nacionais no serviço ou na obra contratada. Ou seja, ainda mais traduzindo, na época do Lula, e nessa minha época eu votei pelas regras que dizia todo processo de exploração, processo de produção de petróleo tem que ter empresas nacionais, Petrobras, por exemplo, pelo menos 30%. Hoje não existe mais isso. Isso é uma parte da privatização, consenso de Washington. Precarização de imóvel, está aí a CLT, acabando com o direito do trabalhador. Essa história de jornada intermitente, para mim, é a mais forte. Inclusive, o salário mínimo foi embora. E outras regras cruéis para o trabalhador. Então, nós estamos privatizando, reduzindo mão de obra, abrindo mercado e entregando esse país. Esse é o conceito de Washington. Se o Lula, para mim, é um detalhe, digo um detalhe, que tem uma vontade, por trás disso tudo, de transformar a América Latina numa grande colônia. E isso foi feito com os Krishnas, da Argentina, Evo Morales, sofrendo toda hora, Hugo Chávez, Lula. Os governos que têm esse perfil social estão recebendo, sim, um ataque liberal baseado ainda no conceito de Washington. O modelo para eles é o Chile, né? Era, né? O modelo para essa política é o Chile, né? Que cresce, se desenvolve, que não sei o quê. Mas o Chile agora deu uma guinada, né? Teve eleição agora, quem ganhou foi a juventude, progressista e mulher. Então a esquerda deu um avanço quando se esperava que a direita fosse ganhar as eleições no Chile. Agora, Praciano, o que a gente percebe aí é que há um movimento para eleger um candidato a presidente da República que dê continuidade a esse processo iniciado pelo Temer, né? Que certamente não vai ser do PMDB, porque o PMDB hoje é um partido mais destruído do que o PT, né? Moralmente. E o PSDB também. Você acha que é possível eles elegerem um candidato assim? Você acredita na eleição do Lula? Não, a eleição do Lula eu acredito. Eu tenho dúvida se vão permitir que o Lula seja candidato. O senhor acha que o Bolsonaro é uma ameaça ao Lula? Eu não posso acreditar. Acreditar no Bolsonaro é só quem perdeu as esperanças. Eu não posso acreditar que o povo brasileiro, embora esteja decepcionado, mas ele não pode estar desesperado. Será que o meu filho... A minha mulher diz o seguinte, se um filho meu dissesse que votaria no Bolsonaro, e eu tenho vários amigos meus que dizem que os filhos estão votando. Eles não têm coragem de dizer que eles estão votando, bota para os filhos. Meus filhos estão votando no Bolsonaro. Mas a minha mulher disse, se meus filhos votassem no Bolsonaro, eu ia rever onde eu errei na minha vida para um filho meu votar no Bolsonaro. Porque quem vota no Bolsonaro está votando num cara que diz, por exemplo, mulher é coisa de segunda categoria, trabalhador de segunda categoria. Sabe por quê? Porque pare. Quem pare atrapalha o trabalho. Se eu for eleito a presidente da República, diz o Bolsonaro, índios e negros não terão nenhum direito. Até porque, diz ele, que índio e negro e gay não serve nem para reproduzir. Palavras do Bolsonaro, a minha especialidade é matar. Palavras do Bolsonaro, nada democrático. Se eu ganhar a eleição, fecha o Congresso no dia seguinte. Só para terminar, o teu filho pensar assim, você ficar calado e aceitar isso, é desespero. E no desespero, companheiro, vamos escolher um outro candidato. Esse não dá. Agora, a nação mais democrática do mundo elegeu um candidato com esse perfil chamado Donald Trump. Como é que o senhor avalia essa? É lamentável. Eu acho que o Donald Trump tem o perfil do povo americano. O povo americano é um povo do maior império econômico do mundo,
do representante do capitalismo do mundo, e nada mais coerente com a história dos Estados Unidos que o próprio Trump. Eu não vejo nenhuma incoerência. Incoerência é botar um Lula dentro dos Estados Unidos. E não aparece esse candidato no perfil do Lula nos Estados Unidos, porque não pode aparecer. Não tem perfil para isso. Então, meus amigos, eu sou bem claro. Num dia desse eu fiz um textinho sobre as minhas reflexões, pensando nessa história de distribuição de renda. Aqui no país, poucas famílias dominam quase a metade do PIB. E o Rousseau, que é da tua área, tu conhece mais do que eu, o Rousseau disse: a desgraça do mundo começou quando, lá nos primórdios da humanidade, alguém cercou um terreno e disse: esse terreno é meu. Agora, a desgraça mesmo foi quando os outros aceitaram. E a cerca cresceu muito. E eu sou um cara que faz política para não deixar essa cerca crescer. Para começar a derrubar as cercas do mundo. Eu estou falando de distribuição de renda. Eu estou falando de saúde para todos. Estou falando de educação para todos. Eu estou falando de socialismo. Os socialistas, os comunistas aqui como criança, na realidade são aqueles que mais gostam das pessoas, porque querem um pouco de equilíbrio e de justiça social, pelo menos. O senhor fez uma crítica dura à aliança que o Marcelo Ramos fez com o Braga e até citou o senhor próprio, né, na eleição passada, na eleição para governador, a eleição suplementar. E ali o senhor dizia que foi um erro que o senhor cometeu, já comentou isso aqui no início da entrevista também, e que o Marcelo Ramos estava sendo levado ao erro. O senhor acha que havia ali uma ação premeditada para tirar o Marcelo Ramos do páreo para a disputa? Eu acho que não. Quero deixar bem claro que a aliança que nós fizemos, o que eu aceitei fazer, saindo como candidato do Braga, o erro foi de eu ter aceito, porque a minha história não era coerente com a história do Braga. Não foi uma crítica política. A crítica política é dizer: Praciano, você está certo. Um cara melhor do que o Melo era o Braga. Você está certo porque o cara que você está se aliando é líder do teu governo em Brasília. Porque o cara que você está se aliando foi ministro do teu governo. Então, o cara mais experiente, mais capacitado, líder do governo, ministro do nosso governo, aliança politicamente interessante. Agora, Manaus, por me conhecer e conhecer o meu perfil, leu com muita clareza que essa aliança Praciano e Braga não era uma aliança que tinha coerência, problema ideológica. E eu, que havia feito várias críticas ao Braga, tinha denunciado o Braga em várias ocasiões, por que fazer essa aliança? Existia incoerência? Existia. O povo estava errado? Não estava errado. Eu quero fazer crítica cruel ao Braga? Não, fui bem tratado, fizemos aliança com comportamentos éticos durante todo o mandato, né? Adoeci, sou até grato também a ele, ao Braga. Eu sou gente, além de ser político, eu sou gente que me colaborou, mandou R$10.000 para mim, para ajudar no pagamento de médicos. Mas eu tenho que reconhecer que não existe mais os motivos para fazer uma nova aliança. Por quê? Porque quem era líder do governo, quem era ministro do governo, e vota a favor do impeachment desse governo, e esse governo era do meu partido, não tem mais motivos para fazer aliança com quem impeachmentou o meu governo. Então essa aliança não vale para Alfredo, não vale, né? Não é só o Braga, não vale para Alfredo, não vale para o Braga, não vale fazer aliança com Silas Câmara, não vale fazer aliança com Paulo Avelino, nem pensar. É um cara do DEM, da direita, sentado lá ao lado do Temer. Então o que estou advogando é uma aliança de quem não foi golpista e de quem está incomodado com esse desenho, um novo desenho de Estado que o Temer está construindo para isso. Esse desmonte do nosso Estado. Tem alguns comentários aqui.
Eu estou tentando, esse celular aqui está me traindo. Tu tá com toda a redação aí, Felipe? Ok. Tem uns comentários aqui maldosos, eu considero. A Fernanda Cavalcante pergunta o que isso ainda quer na política. O outro, Dudu Vieira, acabou de escrever aqui, cara de pau, volta do Ceará para ser candidato. Mas tem também Luiz Carlos que diz: seja bem-vindo, praça. Outros estão dizendo: praciano, precisamos de políticos bons como você, és de respeito, ficha limpa, sempre trabalhou para o povo e não enriqueceu na política, tem nosso respeito e tal. Tem outros comentários aqui. Júlio César: tá morrendo, mas não quer largar o osso. Bolsonaro 2018, escreve o Marcos Roberto. O Flavinho Araújo diz: PT nunca mais. Esse do PT nunca mais a gente já tinha até visto, outra pessoa que tinha feito, né? Então esses são os comentários. Quer comentar para cima? Não, só quero dizer que aqueles que são Bolsonaro, que façam uma reflexão. Realmente o Bolsonaro não é gente. Eu fui deputado com o Bolsonaro. E eu conversando até com outras pessoas que foram deputado com ele, a gente perguntou: esse cara parece que ele não é bom da cabeça. Eu acho que ele é perturbado. O Bolsonaro, não estou brincando, ele não, como é que a gente chama popularmente? Não gira bem da cabeça, né? Ele tem problemas de cabeça, esse cara. Um maluco, né? Que infelizmente tem militância hoje. E uma militância de menino de 16 a 24 anos de idade. Inclusive tem alguns exércitos nas redes sociais. Nas redes sociais para trabalhar, para militar a favor dele. Eu só peço que as pessoas analisem o perfil do Bolsonaro, pensem nos seus filhos, trabalhem, reflita na hora do almoço, coloque o professor começar. Infelizmente tem até uma escola sem política aí, que é uma desgraça dessa linha de quem vota no Bolsonaro. Eu tenho pena do senhor e tenho pena do Brasil se a gente crescer com essa história de Bolsonaro. Aqueles que me elogiam, muito obrigado. Aqueles que me criticam, não me critiquem por essa questão de roubo, de corrupção. 23 anos de mandato. Eu tenho uma casa no interior do Ceará porque vendi a minha aqui para sobreviver depois que eu perdia. E devo estar me aposentando daqui a mais um mês, 2 meses. E vou dizer quanto é o salário. Estou me aposentando pela Câmara mesmo. Paguei em torno de 5 mil, quase 6 mil por mês, quando eu era deputado federal. Peguei uma casa, vendi a metade também, botei nisso. Devo receber em torno de 9 mil reais. A minha aposentadoria, que líquido, sei lá, 6, 7, suficiente para viver, ainda sobra dinheiro ainda para dar umas viajadinhas e tomar umas cachaças ainda. Essa eu não tenho. Ladrão, não tenho. Não tenho perfil, porque eu não quero ser rico. Não, olha, Valmir, estava dizendo para o amigo hoje, se alguém chega para mim e tenta me impressionar porque tem um carro bonito, uma casa bonita, porque é rico, vou ser sincero, às vezes eu tenho pena de rico, sabe? Não tenho nenhuma vocação para riqueza, eu tenho pena de rico. Eu não acho nobre essa atividade de ser rico, sabe? E eu acho nobre ser político, trabalhar para o coletivo. Uhum. Isso eu acho muito bonito. Um padre, uma missão legal, a freira, puta da missão, o pastor, uma puta da missão. Nós precisamos também de pessoas que produzam no mercado, mas ficar rico é uma coisa que não é nobre para mim. O Tiago Freire pergunta se o Praciano tem uma proposta para a economia do Amazonas. Tem, sim, puxa, se tem. E faz tempo que ele trabalha com isso. Nós, infelizmente, não soubemos, paralelamente à Zona Franca, criar uma economia própria. Né? O estado do Amazonas é um estado que vende um monte de bugiganga para o resto do Brasil, televisão, telefone, né? Mas não consegue vender mais nada, não consegue produzir e explorar suas riquezas potenciais. Nós estamos na Amazônia,
uma riqueza incomensurável, e nós só sabemos apertar parafuso. Precisamos que os nossos governos trabalhem para criar uma alternativa à Zona Franca de Manaus. Advogo que a Zona Franca tem que ser mantida, mas paralelamente nós temos que criar meios de sobrevivência, assim como o Pará. Pará não tem Zona Franca. Tinha uma economia bem melhor do que a nossa, muito mais estática. Que potencialidade você acha que o Amazonas teria para avançar nessa? Turismo, peixe, madeira, trabalhar de forma sustentável. As potencialidades da Amazônia são muito grandes dessa área de remédios, de fármacos. O que nós não podemos hoje é ficar o resto da vida num modelo frágil. E o modelo da Zona Franca é frágil por quê? Porque ele é um enclave na economia nacional. E à medida que o governo e o Temer acabam de fazer isso, estende as mesmas extensões que tem a Zona Franca para outros estados, nós começamos a ver a Bahia produzindo moto. Começamos a ver São Paulo produzindo televisão. Nós o Rio de Janeiro produzindo celular. E qual é a nossa competitividade no meio da Amazônia, com um custo de transporte pelo menos de 10, 11% em cima do valor do produto que os outros não têm? Com a distribuição facilitada no sul, por estar próximo do mercado consumidor e nós distantes. Então, o modelo é muito frágil. Os governos ainda conseguiram, o Congresso ainda conseguiu, ruim ou não, manter as regras que ainda sustentam a Zona Franca de Manaus, mas de uma instabilidade, de uma vulnerabilidade que exige que a gente, o mais urgente possível, comece a criar uma economia independente da Zona Franca de Manaus. Até porque, eu sempre dei esse exemplo, nos Estados Unidos tem um chamado Silicon Valley, que é o Vale do Silicone, que é uma espécie de zona franca que desenvolve tecnologia. Nós não desenvolvemos tecnologia nenhuma, nós podemos ser o Silicon Valley do Brasil. E eu fui gerente da Philips durante 12 anos, vivi esse período, onde algumas empresas queriam criar, incentivar a escola, como por exemplo a UTAM, a Philips, onde eu trabalhava, tentou fazer joint ventures lá com a UTAM, para desenvolvimento de tecnologia, SMD, por exemplo, que é aquela inserção automática, por exemplo, na época. E os governos não permitiram. Portanto, nós somos simplesmente montadores, produtores em massa, né, de processos. Nós só somos especialistas em processo e não criamos, não desenvolvemos nenhuma tecnologia. Só homologamos e criamos e montamos produtos. E, portanto, nós temos que fugir desse modelo. Agora, hoje, temos só a Zona Franca de Manaus. 97% do produto da Zona Franca é para vender para o resto do Brasil. Não é nem para o resto do país, não. Por fora do país, não exportamos. É mixaria. O resto do Brasil. Somente 2 a 3% é consumido aqui na região. Então, se nós estamos em crise, 97% do nosso produto está em crise. Não é nem crise de modelo, é crise de consumo. E o estado do Amazonas não tem alternativa econômica. Sobre a questão da política, o senhor pretende se candidatar a que cargo? Sendo sincero, depois do que eu escapei, eu achei um luxo, eu não tinha mais intenção. Queria me aposentar e ficar morando no Ceará e no Amazonas. Passa 3 meses aqui, 4 meses, passo 1 ou 2 meses com a família no Ceará, volto. Eu tenho muitos amigos cearenses que fizeram isso, que são amazonenses e cearenses ao mesmo tempo. Eu tinha essa intenção, né? Mas depois que eu escapei, fiquei angustiado, estou vendo e estou acompanhando, estou me atualizando, inclusive, em relação a tudo isso, e acho um luxo ficar na beira do Ceará olhando para o mar, ou numa pracinha dando milho aos poucos. Essa angústia que eu tenho de ver esse desmonte do Estado me impulsiona, me motiva a sair candidatura ou participar da política. E eu disse para o PT, qualquer coisa. Eu só não quero ser mais federal, nunca quis ser estadual, ou Senado, ou governo, ou simples militante. Os 3 me agradam.
Eu posso ir para a campanha simplesmente em cima da Kombi, praça pública, panfletando, levando todos os nomes, que é uma dificuldade você fazer hoje. Vamos gritar Petralha, Lula, mandando para longe, Bolsonaro é o homem. Hoje nós temos que estar preparados para ser agredidos na campanha. E a sociedade está precisando de gente que aguente isso. Porque se nós formos desistir por conta disso, os espertalhões vão continuar comendo a gente. Então, qualquer cargo que o PT ache que eu deva sair para ajudar nesse processo de recuperação do Estado brasileiro, eu topo, inclusive militar. Na prática e sem frescura, o PT quer que eu saia candidato a senador. O senhor não acha que seria mais fácil se eleger deputado estadual? Não tenho muito interesse, pai, não. Preferia vereador. Se o Brasil tivesse bem, na minha opinião, eu não sairia candidato a nada. Eu estou saindo porque eu me sinto angustiado e quero colaborar ainda com o país e com o Estado. Ok. Kleber, mais algum? Tranquilo. Praciano, então a gente agradece a tua participação a essa entrevista. Muito obrigado por vir aqui visitar o Amazonas Atual. A gente também agradece as pessoas que nos assistiram e que estão nos assistindo nesse momento. Encerra aqui a nossa entrevista. Eu que agradeço. Quem tá usufruindo bem disso sou eu, porque possivelmente sou candidato. Eu agradeço pela oportunidade. E quero só fazer um desabafo aqui. Eu estou preocupado, viu, com essa polarização, com esses extremos que nós estamos vendo todo dia. Eu tenho tias que já cortaram relações comigo. Tia, irmã da minha mãe. Né? Eu tenho um primo que é deputado federal. Mesmo avô, eu sou o neto mais velho, ele é o neto mais novo e é federal. Chamado Vitor Valim, do Ceará. Visitava a minha casa e tal, somos primos legítimos. Se afastou, porque eu sou PT. Alguns lugares aqui em Manaus que eu frequentava, os botecos que eu frequentava, deixei de frequentar porque o conflito era grande entre os meus amigos. Amigos de infância me abandonaram. Quando eu acordei, o mundo é outro. Essa polarização está transformando o brasileiro alegre, um povo bom, numa espécie de guerra civil. Eu tenho um vizinho meu no Ceará que é inglês, e é meu companheiro de quase todo dia. Ele diz isso é uma soft civil war. É uma guerra civil leve. Que você não vê o tanque na rua, mas nós brasileiros estamos guerreando. Por exemplo, quando o cara diz Lula bandido, Petralha, isso é um tiro de canhão. Tem um aqui que tá brabo contigo. Tem uns bravos para dizer. Mentiroso, José Silva diz, depois ele volta e diz só lambança. Só lambança. Mas, companheiro, não é assim não. Pode ter certeza, e eu não sou humilde em relação a isso, que diante hoje desse quadro de Lava Jato, de corrupção, o meu adversário, vou dizer nomes, o Omar Aziz, era altamente envolvido com a suspeição de crimes que eu não gosto nem de nominar. Um governo péssimo, fez só placas, não fez obra nenhuma, fez só oba-oba. Agora está sendo acusado de desvio de 112 milhões de reais. E eu, que não presto, que em 23 anos só tenho uma casa, um carro e um cachorro que já está cego, eu só tenho que rir do companheiro que me chama de mentiroso, lambanceiro, rico, porque eu sou um cidadão quase igual a você. Eu sou um privilegiado. Vou me aposentar daqui a 2 meses com 8, 9 mil reais e estou rindo. E estou rindo porque tem gente que ganha meio salário, pô. O Temer acaba de diminuir 10 reais no salário do cidadão, que ganha 900 reais. Eu tenho que estar rindo. Eu sou um feliz. Não roubei e tal, mas tenho uma aposentadoria de 9 mil reais. Vou reclamar de quê? Companheiro, eu te perdoo e peço também que você me perdoe, que eu tenho meus erros. Peço, mas eu também tenho minhas virtudes. Uma delas, nunca te roubei. Ok.
Muito obrigado, então. A gente encerra aqui a nossa entrevista. Obrigado, Almir. Amazonas Atual, 4 anos.